O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu texto de forma expressa a responsabilidade para algumas pessoas que praticam irregularidades no trânsito. Em especial, eu vou citar duas delas, que é o condutor do veículo e o proprietário do veículo. Inclusive, essa é uma dúvida muito comum que chega aqui para a gente no canal. O pessoal sempre deixa aí nos comentários dos vídeos dúvidas relacionadas a esse tema, ou seja, cometeu uma infração, se a pontuação vai para o condutor, se vai para o proprietário, enfim. Lá no artigo 257 do CTB, nós temos essa previsão, no parágrafo 2º, as responsabilidades relacionadas ao proprietário, e no parágrafo 3º desse artigo, a responsabilidade relacionada ao condutor, que é basicamente pelos atos praticados na direção do veículo. Já em relação ao proprietário, ele vai ser sempre responsável por aquelas infrações relacionadas ao veículo, ou seja, equipamento obrigatório do veículo, documentação do veículo, e também o proprietário vai ser responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores. E é aí onde muitas vezes nós temos um problema. O proprietário pratica essa infração muitas vezes sem saber ou sem atentar para a consequência que pode ter quando ele empresta o veículo para uma pessoa que está com algum problema relacionado à sua habilitação. Se for falta de habilitação, categoria diferente, o sujeito não tem curso especializado, está com a carteira vencida, enfim, são infrações de responsabilidade do condutor, afinal de contas ele também vai ser autuado, mas o proprietário, por ter entregue ou por ter permitido que essa pessoa conduzisse o veículo nessas circunstâncias, também vai ser responsabilizado nesse caso. E aí tem uma situação bem específica, que é o condutor que está com seu direito de dirigir suspenso ou cassado. E esse cara é flagrado conduzindo um veículo que não é dele. Independentemente dele estar com um veículo de propriedade dele ou de outra pessoa, a infração ela já vai existir. Ele comete a infração. Imagina, esse cara de repente foi flagrado pilotando uma moto sem capacete. E aí foi instaurado o processo administrativo, ele fez defesa, recurso de segunda instância, enfim, todos os trâmites possíveis, e ainda assim, ao final do processo, as decisões foram desfavoráveis e ele acabou tendo seu direito de dirigir suspenso. Pegou, por exemplo, 2 meses de suspensão. Então esse cara, nesse período, não pode ser flagrado conduzindo. Se ele for flagrado conduzindo, aí nós temos o cometimento de uma infração. Ela está prevista no inciso 2 do artigo 162 do CTB. É uma infração de natureza gravíssima. Nesse caso, nós temos uma multa de R$ 880,41 e ainda abre a possibilidade do Detran instaurar o processo de cassação da CNH. Se ele for cassado, 2 anos de cassação. E vamos imaginar que ele comete essa infração e teve o seu direito de dirigir cassado. Então aí são 2 anos sem poder dirigir. Aí é nesse cenário que eu quero chegar. A pessoa está com o direito de dirigir suspenso ou teve o seu direito de dirigir cassado e foi flagrado conduzindo o seu veículo. Ou seja, você empresta o veículo a ele. Você também comete infração. Ele comete essa infração que eu acabei de mencionar, mas você também vai cometer essa infração. Você diz, pô, mas espera aí, por que é que eu vou cometer a infração? Porque você é o proprietário do veículo. Ah, mas como é que eu vou saber que ele estava com o direito de dirigir suspenso ou cassado? É esse ponto também que eu quero chegar. Inclusive, já falei sobre isso em outros vídeos, mas relacionado, por exemplo, à falta de habilitação. Então, o proprietário, por ser responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores, lembra lá que eu falei no início do vídeo? Ele tem que saber a quem ele empresta esse veículo. Você não pode emprestar esse seu veículo a qualquer pessoa. Então, você tem que se certificar que essa pessoa realmente é habilitada e está regularmente habilitada para que possa conduzir o seu veículo. Ah, mas eu vou ter que pedir o documento dessa pessoa. Olha que coisa chata, cara. Mais chata ainda, acredite, é a punição. E a possibilidade, inclusive, de você ter sua carteira cassada por esse motivo. Por quê? Como eu disse a vocês, a pessoa que é flagrada dirigindo o veículo, estando com a habilitação suspensa ou cassada, ele já comete aquela infração lá do inciso 2 do artigo 62 do CTB. E você também comete uma infração do artigo 63 ou 64 do CTB. O enquadramento é uma mera formalidade, né? Se você estiver presente no momento da infração, do cometimento da infração, está do lado, você vai ser autuado no artigo 63 por entregar o veículo. Se você não estiver presente, que é o normal, você vai ser autuado no artigo 64, mas a punição é a mesma, tá certo? É só uma questão de formalidade de enquadramento. Então, cometendo essa infração por emprestar o veículo a uma pessoa que esteja com direito de dirigir suspenso ou cassado, a infração é de natureza gravíssima. São 7 pontos no seu prontuário e multa de R$ 880,41. Aí é onde vem o detalhe. A reincidência no cometimento dessa infração no período de 12 meses abre a possibilidade de cassação do seu direito de dirigir. Aí você diz para mim, mas peraí, eu já tenho uma CNH definitiva, é dela mesmo que eu estou falando. Porque se for uma PPD, uma permissão para dirigir, na primeira infração, por ser de natureza gravíssima, já existe o risco de perda, de reiniciar todo o processo. Lá no CTB, no artigo 263, nós temos essa previsão
de que existe a possibilidade de cassação da habilitação em caso de reincidência no cometimento dessa infração do artigo 163 ou 164 do CTB. Então você precisa ter muito cuidado. Por isso que eu digo, mas é chato pedir um documento de habilitação à pessoa, se certificar de que essa pessoa realmente tem ou não habilitação, está ou não em condição regular. Por isso que eu digo, mais chato ainda, acredite, é a punição. Totalmente desagradável você ter que passar por um processo de reabilitação previsto lá nos artigos 35 e 36 da Resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Isso, depois de 2 anos de cassação. Então, emprestar o veículo a uma pessoa que esteja com o direito de dirigir suspenso ou cassado, isso aí é infração de trânsito também por proprietário, e a reincidência é passível de cassação da CNH do proprietário. Olha a bronca. E aí, sabia dessa? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito já sabe. Deixa a sua dúvida nos comentários e a gente tenta te ajudar de alguma forma esclarecendo a sua dúvida, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.